presencial. Estamos ao vivo. Olá, boa noite. Estamos ao vivo no Instagram e aqui no Facebook. Doutoras Respondem comigo, doutora Fernanda Basso. E eu sou a doutora Adriana. Eu sou advogada. Eu sou médica e administradora. Pois é, e a gente fala de todos os assuntos e a gente responde mesmo. A gente gosta que vocês mandem mensagens pra gente. A gente gosta de conversar, a gente pode falar amenidades sem nada político, né, Adri? Embora a gente tenha a nossa opinião política, e quando a gente sabe de alguma coisa falsa ou de uma atitude, uma norma, a gente muda ou dá a nossa opinião. Claro, porque todo mundo é possível você mudar de opinião. Você pode até não ter uma determinada informação que te faça mudar de opinião. E sujeito ao engano da política. Porque às vezes faz de uma forma do que você gostaria de que fosse, né? Às vezes a sua verdade faz você acreditar em tantas coisas e a gente de repente nem não deveria acreditar tanto assim. E nesse momento de fragilidade, a gente acaba acreditando mesmo, né? Tanto que tem gente que clica em botão e aí passa dados, né? Acredita que a solução vai ser imediata, acredita em várias coisas, né? E não é necessariamente a forma que a gente gostaria. Então, nesse momento que a gente fica recluso, acaba gerando sim uma certa fragilidade para determinados assuntos. E por isso que a gente está aqui, para fazer uma conversa que seja clara e que a gente não seja fruto assim, do que os outros querem que a gente pense. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque todo mundo fala que o brasileiro, o que falta para o brasileiro é opinião. E a gente só consegue ter opinião se a gente tem instrução. Eu até brinco muito com meu filho que eu faço muita rima quando eu conto historinha para ele dormir, né? Então essa foi mais ou menos isso. Falta instrução, então falta opinião. É mais ou menos isso. Mas e como é que a gente cria opinião? Estudar. A gente tem que se informar, né? Tem que ler. Conversar com os outros, né? Trocar ideias mesmo, ter opiniões para muitas coisas, para você dialogar, expor seus pontos de vista. Doutoras Respondem é isso. A gente gosta de falar para que as pessoas entendam o que a gente pensa. E assim vocês vão conseguir formar a opinião de vocês. Essa é a ideia. Trocar mesmo opiniões, trocar formas de ver determinada situação. Ou pedir ajuda. Porque a gente também tem um programa de ajuda aos profissionais da saúde. Então, tem até o nosso WhatsApp, que a Fernanda disponibilizou o WhatsApp do escritório, para caso algum dos nossos colegas, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, auxiliar, qualquer profissional da saúde que estiver passando dificuldade, fala com a gente que a gente responde e ajuda nas coisas que você tem dificuldade. E isso é importante porque a gente não pode errar, embora a gente seja humano. Então nós vamos ajudar você num apuro, num plantão, na sua dificuldade. O que você pode fazer, o que você não pode fazer numa determinada situação. Né? Porque às vezes vocês me veem de olhos para baixo. Não é porque eu estou fazendo outra coisa que não seja a live. Né? Eu estou aqui, estou presente de corpo, mente, alma e espírito. Porque quando a gente se dispôs a fazer o Doutoras Respondem, a gente soube que essa era uma missão nossa. E nada acontece por acaso? Não, nada acontece por acaso. Tanto é que o Doutoras Respondem tinha a ideia mesmo há uns 2 anos. E de repente esse foi um ponto mega positivo, na minha opinião. Na minha também.
dessa quarentena. E hoje o assunto é pontos positivos e negativos da quarentena, então da pandemia. Isso. Uma coisa assim que eu tenho sentido muita positividade e muita coisa gostosa desta quarentena é que eu estou tendo mais tempo com o meu filho. Essa é a situação. Mas também tem um outro lado, né? Qual é o outro lado? É o lado negativo? positivo e o lado negativo da história. Não façam a comparação. Eu sou positiva, ela é negativa, ela é negativa. Você é positiva, eu sou negativo. Pelo amor de Deus, aqui não é assim. Não, a gente positivo, sempre... negativo? Não. O positivo é que eu tô conseguindo ficar mais tempo com meu filho e percebendo que ele é um menino cheio de energia, graças a Deus. E ele, além disso tudo, de ser uma pessoa extremamente cheia de energia, tá me fazendo ficar na cozinha o dia inteiro. Esse é o meu ponto negativo da história, né? Mas outra situação muito positiva que eu tenho nessa situação de pandemia é saber que eu tô conseguindo manejar a minha vida não só com relação ao meu escritório, à minha família, mas assim, agregando mais esse projeto que é o Doutoras Respondem, que é uma situação muito interessante na vida, porque eu acho que a gente tem que ter um espaço para solidariedade. Isso é outra situação muito positiva. A gente já começou no Facebook. Então, eu vou falar um ponto positivo. Diga. Inclusive, aconteceu recente. Não vou falar exatamente o caso, mas eu fui atender uma pessoa e, coincidências boas, eu revi uma amiga que há muitos anos eu não via. Eu fiquei muito contente, já falei isso para a pessoa, falei depois e a gente relembrou muitas coisas. Isso foi um aspecto super positivo. E nesse tempo que a gente não pode ter tanto contato, que os nossos contatos são mais online, eu fui muito agraciada por poder, com o meu trabalho, atendendo, rever essa pessoa. Muito bom, né? É uma coincidência do destino, eu acho. Eu não acredito muito nas coisas do quê? Do acaso. Eu acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer e a gente tem que aprender a entender a mensagem. Porque muitas coisas acontecem, vocês já repararam isso na vida de vocês? Muitas coisas acontecem e elas tornam a acontecer. E elas vão tornando a acontecer. E a gente não sabe, até que quando a gente consegue cair a fichinha. Entendendo os sinais. Entendendo os sinais, aí o acontecimento para e acontece. E vão para outras coisas. Por exemplo, é um exemplo que me veio na cabeça. Você pode até ter o melhor que eu, vocês podem ter o melhor que o meu. Às vezes o meu é mais positivo que o seu positivo. Mas assim, famílias. Geralmente quando uma família, o pai e mãe se separam, o que acontece? É muito raro também um casamento seguinte, porque as pessoas... Isso aí depois a gente pode trazer até a psicóloga para poder falar melhor. Tá bom. Mas geralmente é assim, vem um casamento, tem a separação. Os filhos acabam casando mais cedo e acabam tendo separação também. Até que as pessoas acabam entendendo os porquês. Sim. Né? De repente Sim. Você tem outra explicação aí para a história que eu não consigo ter. Olha, eu acredito que a gente também tem que estar no lugar que é para estar. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, eu tinha vários projetos. E tinha viagem marcada, meu voo foi cancelado. E eu não sabia o motivo. E agora, com todo esse rolo, meu voo foi cancelado.
Aí, E ó, estou qual que é aqui. o motivo dela? É, Vocês, doutoras, respondem. É claro, só podia sim. ser isso. Antes na hora de comprar o ticket, eu não pensava no Doutoras Respondem, não pensava no Não, porque era projeto, só. mas. Mas era uma coisa que, assim, era pra acontecer, mas era muito deixa a vida me levar. Uhum. E eu acho que esse negócio de quarentena veio pra poder falar pra gente. A vida não pode simplesmente estar te guiando. Você também tem que conduzir um pouquinho. Segurar a direção, acelerar, frear, né? No nosso grupo, Doutoras Respondem, eu fiz essa enquete. Ah, peraí. Fala primeiro onde que é o nosso grupo. É no Facebook. Dentro da página do Doutoras Respondem, nós temos, eu não sei se vocês sabem disso, porque para mim também foi uma novidade. Esse é outro ponto positivo. A gente está aprendendo muita A gente coisa tecnológica. Estamos ficando high-tech. Melhoramos já, somos mais rápidos na microfonia. Isso em questão de 3 semanas, acho que a gente já melhorou. A gente só não conseguiu ainda fazer, não ter dose dupla de nós duas de vez em quando, né? Acontece às vezes, mas tudo bem. E aí, tá melhorando. Estamos melhorando. E assim, essa é a ideia. A gente veio aqui de coração mesmo, de peito aberto, para poder compartilhar aquilo que nós já tivemos de experiência na vida e saber de vocês, para a gente também crescer. Então, falar sobre os diversos assuntos no aspecto da medicina, do direito e da administração, e um pouquinho de finanças e geopolítica. E lá no Facebook tem um campozinho que a gente criou grupos para discussão. E nós colocamos os quatro pontos mais importantes que o Doutoras Respondem tem, as nossas principais premissas, que são os idosos. E a gente já fez atividade, então, no asilo, a gente adotou um asilo. Esse asilo foi uma indicação também da OAB, né? Que a gente não foi, minha mãe mandou bater nesse asilo aqui, não. A gente foi uma indicação então da OAB. Nós conseguimos fazer uma arrecadação de alimentos, de cosméticos e levamos uma banda. A banda que se formou, positivamente se formou nesse período de quarentena. Cada um do seu prédio ali se juntou e formou uma banda. A banda Quarentena Plaza, nosso parceiro. E eles amaram tocar para os velhinhos. Aliás, os velhinhos tiveram música ao vivo no almoço, gente. Foi muito legal. Antes agora da Páscoa. Então, e aí, a gente não esqueceu o objetivo aí do grupo do Facebook, tá? Para explicar para vocês. Porque vocês vão engrandecer esse grupo. A banda Quarentena Plaza, que surgiu por um acaso nas nossas vidas, porque eles são vizinhos meus na cidade de São Paulo, e eles estavam fazendo uma apresentação no condomínio onde eles moram. E eu recebi um vídeo deles através de uma amiga minha que mora no mesmo prédio. Aí eu falei, opa, que coisa legal! Procurei, entrei em contato e falei, olha, a gente tem o Doutoras, nós temos o projeto dos idosos, a gente está indo levar umas doações. Vocês topariam levar uma alegria para eles? E essas pessoas foram de pronto topadas com a gente. Isso tomou um corpo de boa ação. Felicidade. Assim, em poucos dias. Né? Então, e aí... Foi muito bom. Aí nós escolhemos essa instituição por indicação da OAB Pinheiros, que é onde eu estou inscrita, na cidade de São Paulo. Então não foi uma instituição qualquer. Chegamos lá com a banda e a banda estava na sua segunda apresentação, né, Mana? Essa seria a segunda. E eles também estão se entendendo entre eles, porque como é que ensaia pela sacada? Então eles são fenomenais. Só gratidão para a banda Quarentena Plaza. E aí o que eles fizeram? Eles também adotaram este asilo. E todas as apresentações da banda Quarentena Plaza, eles vão fazer arrecadações
para a gente conseguir ajudar esse asilo. O que eles precisam? Vai precisar pintar, arrumar sofá, fralda, comida, itens de curativo, de higiene. Então, assim, tudo é muito bem-vindo, porque a população que mora lá, os idosos de lá, inclusive tem irmãos, tem família, né? Lá. Que bonitinhos. Inclusive... olha só, a nossa amiga aqui, a Cíntia, gente, conversa. ela falou que é voluntária na casa da vovó em Cotia, se a banda quer tocar lá. A gente pode realmente ajustar isso aí, Cíntia. Bem legal, gostamos Joia, disso. Aí, a banda Quarentena Plaza, se vocês forem depois, quando terminar a nossa live, não vai abandonar a gente agora não, depois vocês vão lá. A gente colocou um post com um vídeo da apresentação da banda, a nossa explicação. Nós preferimos... A gente de máscara, de luva. Tudo, a gente mediu temperatura, tudo. Então, ficamos distantes dos velhinhos. Essa foi uma coisa bem, bem cautelosa. E a gente preferiu não mostrá-los, por óbvio, né? Porque acho que não tinha essa necessidade mesmo. Mas a banda agora vai fazer essas apresentações. Eles não querem, num primeiro momento, ter cachê, porque esse não é o objetivo. Eles querem solidariedade. Esse é outro super ponto positivo. O dinheiro arrecadado, se a gente não arrecadar em espécie, então em produto, a gente vai arrecadar em dinheiro para que a instituição... Na realidade, o que acontece? A banda, ela pediu ajuda de uma ONG, e aí essa ONG é quem está fazendo essas arrecadações para ajudar esse asilo. Então, assim, não vai passar dinheiro nem pelo Doutoras, não vai passar dinheiro pela banda, nada. É tudo por esta ONG. E essa ONG vai estar direcionando para este asilo, que vocês depois vão lá no nosso post para dar essa olhadinha. E assim, tem R$5? Ok. Tem R$1? Ok. Não tem nada? Ok também. Mas tem uma fralda? Tem um remédio de alguém que não está mais usando? Em termos de dinheiro, nós não vamos receber. Mas se tiver esse outro tipo de doação, aí sim, pode trazer ou entrar em contato com a gente no Doutoras, que a gente vai dar um jeito de estar encaminhando para o asilo. Então, como vocês sabem, a gente tem essa missão com os idosos, né, Dri? Isso, esse é um dos pilares. O outro pilar é a ajuda aos pequenos negócios, fomentar os pequenos negócios. E nós vamos pegar uma live dessa semana só para explicar para vocês o projeto e como é que vocês vão estar aderindo, que finalmente a gente já tomou corpo. O Doutoras Responde. Vocês não têm ideia do tanto que a gente assistiu de tutorial, de tanta gente que a gente já conversou. Porque, assim, a minha profissão é limitada, a minha tecnologia. Eu uso Word, uso internet, uso as plataformas dos fóruns. A Adriana tem lá as plataformas para poder fazer os prontuários dos pacientes dela. Então, assim, a gente não tem essas necessidades tão grandes, assim. Elas respondem no nosso projeto que chama Juntos com Doutoras. Que é mesmo? Doutoras? Explica aí. Doar, respirar, amar e sentir. Tem gente que vai achar que é doutoras de advogadas e médicos. Sim. Ok, também. Tudo bem também. Sim. E o terceiro pilar são os profissionais da saúde. Sim. A gente falou um pouquinho no começo dessa live, que ficou aqui pro Facebook, mas não chegou aqui no Instagram. Nós temos disponível o nosso WhatsApp, o WhatsApp do escritório da Fê, para auxílio aos profissionais da saúde. Nós, com a nossa expertise, assim, com a nossa experiência de medicina e de advocacia, nós queremos dar suporte ao que o médico pode fazer, ao que o profissional de saúde pode fazer ou não fazer, para que não caia em problemas. Sim, o telefone é o 11
95639-5639. Hoje você não me deixou falar? Não. 95639-5639. Isso, pode ligar, pode mandar mensagem. Se acontecer de vocês olharem lá e ter FB Advocacia, não é engano, tá? É que é o meu escritório e como esse é o WhatsApp que a gente usa lá e é o que eu tinha para poder, de emergência, fazer esse propósito nosso, então foi isso. Porque a questão do Doutoras Respondem não é fazer gastos, a gente quer ter amigos e compartilhar conhecimentos. Porque, assim como na medicina, a gente tem o antes, o durante e o depois. A gente tinha uma vida antes da pandemia, a gente tinha uma vida antes de um vírus. E aí, sem entrar no mérito de virulência, de mortalidade, de leitos ocupados, isso tudo a gente pode entrar numa questão, mas a gente tinha uma vida antes que ela foi modificada. E nesse momento, é um momento de transição. Para depois, a gente ver o que é que vai fazer com isso. E hoje é o momento de a gente ver o que é que importa. O que importa em nossas vidas, o que é que importa, o que a gente vai levar daqui para frente e com quem a gente pode contar. A gente pode contar com profissionais sérios, com amigos de verdade, com a família. Então, foi esse o objetivo que a gente fez uma enquete lá no grupo do Doutoras Respondem sobre o aspecto positivo e negativo deste momento. É porque no momento da transição, a gente quer saber o que é que impacta para você positivamente e negativamente. Eu vou ler algumas coisas que o pessoal falou lá no Facebook. Legal. O primeiro, estou cansado do período atípico, mas compreendo a necessidade de que cada um faça um esforço pelo bem da saúde pública. Assim, a maioria fica cansado de ser privado de liberdade. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Tem muita gente que está falando assim, se outros países da Europa estão voltando à vida normal e eles ainda estão com uma taxa de mortalidade alta, como isso se justifica? Como é que você faz a pessoa ficar em casa? Tem gente que está passando fome, tem gente que não tem, literalmente não tem. Como é que você fala? Hoje eu escutei meu período de quarentena gourmet. Assim, vamos discutir qual é a safra do vinho que estamos tomando no nosso período de ficar em casa. Assim, é muito fácil discutir sobre os vinhos se você tem o que comer. Agora, a pessoa que não tem essa estrutura, desculpa, mas o bônus de R$600, que dá R$20 ao dia, não vai dar para discutir a quarentena gourmet. É complicado você falar de dinheiro quando você não tem dinheiro. Se sua renda se mantém, o dinheiro está caindo na conta. E aí você tem onde aplicar. Se você é um profissional liberal, ou nós. PJ, tipo nós, tipo isso, não tem uma renda que caia caso não trabalhe. Então, ou você usa de reserva caso o cenário econômico tenha te deixado, ou você tem que postergar os seus planos, suas dívidas, as suas contas, porque elas pingam. Ou como é que é? Joga na mão de Deus que um dia você vai se acertando aí com quem é seu credor. Ou depois, agora muita gente renegociando. Você pagou? Não, nem eu, né? Aí por que diminui a inflação então, né? Porque não tem a circulação ali do mercado, deu uma esfriada. Bom, em resumo, nós temos lá no Facebook grupos de debates. E são 4
grupos que a gente, com 4 temas, que são os temas básicos do Doutoras Respondem, as nossas bases, os nossos pilares. Os idosos, os pequenos negócios, os profissionais da saúde e violência doméstica. Isso é um aspecto que aumentou muito nesse período. Sim, e choca. E a questão não é só Brasil, isso é questão internacional. E fica um apelo para as autoridades brasileiras aqui, principalmente para o estado de São Paulo, que é onde nós estamos, mas não apenas. Como decretou-se quarentena e fixaram alguns serviços essenciais. Existem serviços essenciais com relação a essa questão da violência doméstica que eles têm que ser mantidos. Não adianta você chegar e fechar tudo e falar para todo mundo, diz que 180. Experimenta você. Eu falo, todo mundo diz que 180, chame o 90, faz não sei o quê. Mas aí, hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa falando, doutora, eu não consegui falar. Eu falei, o que está acontecendo com você? Me explica. Como é que é essa situação? Como é que é não sei o quê? Aí foi o que motivou a gente a colocar esse post do dia de hoje, porque tudo no Doutoras Respondem tem porquê. Tá? Tudo tem ou porquê. É uma situação que a gente já passou, ou que a gente viu, ou que a gente comentou. Ou que foi importante num caso que eu atendi, ou que ela atendeu, e que assim, se foi relevante para algum cliente nosso, pode ser relevante para algum amigo nosso. Então a gente compartilha. Uhum. Tá? E essa questão, e eu fui muito forte hoje. Eu falei assim, se você sabe que alguém próximo de você está sofrendo violência doméstica e você não denuncia, você é cúmplice da violência doméstica. Deixou por quê? Pois briga de marido e mulher não se mete a colher? Mais ou menos. Então, até que ponto você vai deixar a pessoa ser espancada e etc. Eu sou literalmente contra isso tudo. Acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência, humanidade, ou de repente dar um jeitinho de falar com a pessoa para ela falar assim, você precisa de ajuda? Conta comigo. Uhum. Vamos voltar aqui, lá nos grupos a gente vai lançar. Então assim, mas compreendo a necessidade de cada um faça um esforço pelo bem da saúde pública. Então é aquele microcosmo com o macrocosmo. Então se você no seu núcleo faz o bem, vai reverberar no total. Sim, cada um, é a formiguinha, né? Cada formiguinha levando a sua comidinha, vai todo o formigueiro acabando se dando bem. Sim. O outro é positivo, afeto com o próximo, mais afeto com o próximo. E negativo, muito longo período para retornarmos ao trivial. Isso é verdade. Ou do trivial. Isso é verdade. Eu já parei para pensar, eu falei isso daí também semana passada. Quanto que é longo? Complicado, né? Cada um tem o seu termômetro. Mas assim, eu hoje fico pensando comigo, eu tô querendo curtir a minha casa. Eu ainda não tive tempo, todo mundo fala, os primeiros dias que eu fiquei aqui, eu dei uma limpada, que peguei aspirador, passei até no buraquinho da tomada. Agora, eu limpo, mas eu não sou essa neurose total. Eu também nem tô saindo de casa, não só vai pro mercado, essas coisas, mas você acaba limitando um pouquinho, né? E aí, eu juro, eu realmente não sei como é que vai ser voltar pro dia a dia. Tem um passarinho aqui bem na frente da varanda dela e até nasceu um filhote nesse período de quarentena. Foi massa, a gente viu todo o período, né? Eu todo dia ia lá falava, bom dia, passarinha. Eu tava ficando meio louca já. Eu já tava achando que eu tava conversando com a passarinha. E eu via tudo. Ela, como foi... Meu filho também teve essa oportunidade na cidade grande de ver essa questão da natureza. Outro ponto super positivo, né? Praias, praças, qualidade de ar. Quem que é o vilão da história nessa questão toda aí? Vamos para o próximo comentário.
Então, aqui outro comentou a mesma coisa, que está curtindo mais a casa e tem aspecto negativo de aceitação de tantas mudanças ao mesmo tempo. Gente, veio realmente como uma enxurrada, né? É muita coisa ao mesmo tempo. Quem não sofreu um baque, levanta a mão. Todo Eu, mundo, os eu, planos que naufragaram, as perspectivas. Olha, de carreira, de estudo. a gente trouxe aqui a Giovana, que é a nossa sobrinha. Ela que tem aquela outra campanha que a gente também está apoiando. Que é um Donations Grow Up para doação de absorvente na cesta básica. Isso. Mas, até esqueci o que eu estava falando. Tá, a gente trouxe a Giovana. E ela tá no terceiro colegial. Esse ano ela se forma, vestibular e tal. E aí, gente, toda a expectativa que todo mundo tem, né? Vou me formar, vou ter a tal da minha festa, vou ter a viagem de formatura. Tem gente com medo já de não conseguir se formar, perder o ano. Essa semana também eu ouvi de mães falando assim para mim: será que os nossos filhos vão ter que fazer de novo o ano que eles estão na escola? Fazer de novo, pagar um ano de mensalidade? Então, tem hora que você pensa pelo dinheiro, tem hora que você pensa, óbvio, pela Ou sua vai criança. atrasar um ano na escola? Pois é. A campanha do Nations Girl Up é top mesmo. Então eu fico pensando, por mais que o governo tenha garantido que não precisa das aulas presenciais, que são 200 dias letivos, mas precisa de 800 horas de aula ano, as horas-aulas foram mantidas, os dias letivos não presenciais. Então, muitas escolas que não tinham essa solução tecnológica estão tendo que fazer isso a toque de caixa, talvez sem dinheiro. Então, esse é um investimento e que vai ficar para a escola, né? Concordo, mas Muita você pega uma coisa vai educação, manter online. infantil. Não tem como. Uma escola de Kumon, academia. Nosso Kung Fu. Pois é. Que fica a dica aí do Kung Fu de novo, que a gente também a gente vai trazer uma novidade para vocês aqui. Por bem ou por mal, viu, Sifu? A gente vai trazer por bem ou por mal. Olha, ameaça de aluno é duro, né? Complexo, dá medo. Eles são black belt, né? Eu tô quase lá, mas eu não cheguei lá. Pois é. Aqui pediram para a gente explicar um pouquinho mais desta questão da campanha da Giovana. Essa campanha porque isso eu também entendo muito interessante. Nas cestas básicas, a gente fala que são itens essenciais. Só que nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas não têm condições, não têm dinheiro e não podem sair de casa, eu acho que o rol de itens essenciais também tem que ser ampliado. A gente tem que buscar campanhas que a gente saiba para onde vai o dinheiro ou a doação. Sim. Né? Então, por isso que a gente fez o asilo. Então, a gente vai adotar outras instituições. Tem o Nations Grow Up que a gente fala. Falar da agora, a Cintia agora. Falar do Nations Grow Up e assim, fomentar os pequenos negócios. O pessoal do CEAGESP que doou pra gente os alimentos para doar pro asilo, muito obrigada. Então, assim, a gente dá satisfação para quem fez a doação. Sim. E então, aqui, muita solidariedade, foi um ponto positivo. Isso é verdade, as pessoas... Brasileiro é legal. Brasileiro se reinventa que nem fênix. Ressurge das cinzas, assim, com uma facilidade absurda. Pois é. Fênix. Ressurge das cinzas absurdamente. E aí, de repente, todo mundo se junta e vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos fazer uma live com as músicas. Não vou falar de novo. Uma live para poder conseguir angariar dinheiro para poder ajudar uma instituição. Tá? Esse não é o objetivo do Doutoras, tá? A gente não está aqui
para poder arrecadar nada. Eu, longe de mim, ter a pretensão do A Jorge gente Mateus. Eu falei. Ela tinha falado que não ia falar de Jorge Mateus. Eu vou começar a falar do rock agora. Tá bom. Ó, um ponto negativo que comentaram no Facebook é a apreensão e a ansiedade pela situação geral. Quando a gente não tem resposta, dá ansiedade mesmo. É É o igual a medo do futuro. criança que vai fazer procedimento. Eu falo, você já fez isso? Não. Você conhece? Não. Mas se eu falar pra você o que vai acontecer, então é isso que vai acontecer. Aí depois que acaba o procedimento, a criança fala, foi isso que aconteceu. Então aí cria uma confiança quando a gente tem conhecimento do futuro. Nesse momento, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem que se apegar ao que a gente conhece e ao que a gente tem de perspectiva. Mas aí é que tá, Adri. Aí eu vou só pedir um parêntese, que eu não aguento. Pode haver outro de fechar. Tá. As pessoas, elas estão assistindo muita televisão. E assim, as informações, elas são conflituosas. Nossa, não, deixa eu interromper o seu parente. Faz uma manchete que vende. E não necessariamente é verdadeira, mas tem que vender manchete. E manchete Sim. de tragédia é o que vende. Aí hoje, o que tá dando para concluir disso tudo? É que existem mais razões entre o céu e a terra do que a gente pode pensar em existir. Nunca, jamais, em tempo algum, eu nego a doença, nego a gravidade, a amplitude. Não, Existe, eu não nego. sim. Existe sim, existem cuidados sim. Estou na minha casa, estou tomando todas as medidas possíveis. Minha família também procuro sempre resguardar, Adriana. Mas se você começa a prestar atenção nos detalhes das informações que estão sendo veiculadas na mídia, você acaba duvidando se a questão é mesmo apenas de saúde ou envolve política, poder, interesse. Porque o único país que até agora eu vi que não consegue focar no bem da nação está sendo o Brasil. Isso para mim é um ponto super negativo da quarentena no Brasil. Porque a gente tem que colocar a seriedade e o interesse do bem comum, né? É o bem da nação. Quem torce contra, sim, tá prejudicando o futuro para a gente sair e tentar voltar a uma vida normal. Deixando claro de novo que nós não temos aqui objetivo nenhum de política, nós temos opinião. A minha opinião não vai agradar você, ou às vezes sim. Às vezes eu vou mudar minha opinião por causa do que vocês falam pra gente. Ok, a gente já falou isso no começo da nossa live. Mas assim, as medidas têm que ser tomadas. Não adianta nada chegar ao governo e falar assim, vamos voltar, estamos com a quarentena prorrogada até dia 10 de maio. O cara vai lá, faz churrascão, comemora a festa, faz um monte de coisa. E o brasileiro que não tem como sair de casa e tá com medo de tudo? Aí você vai programar um retorno, uma saída dessa quarentena gradual com os serviços que estão na base da necessidade dos serviços, né, da essencialidade da coisa. Bom, primeiro que para mim muitos serviços que são essenciais não estão hoje no rol das listas dos essenciais. Já falamos aqui da questão da violência doméstica. Então eu acho que assim, esse é um ponto negativo. As pessoas às vezes não estão conseguindo separar o que é interesse do que é necessidade. Um outro ponto negativo é, se você fica estressado, vai descontar ou na família ou na comida. Isso é. Ou nos dois, né? Porque também não fez esporte, não desestressou, aí vai descontar na família ou na comida. Pois é, quantas pessoas, né, a gente já viu fotinho das pessoas falando assim da quarentena, eu entrei magrinha, saí gordinha. Complicou, né? Isso daí também, as pessoas estão comendo muito por ansiedade. Claro.
o medo gera ansiedade e aí tem que ter alguma válvula de escape. Falaram aqui também, O que falaram? eu tô lendo a mensagem, falaram que uma das questões aqui no Instagram, que uma das questões negativas dessa quarentena foi a perda do convívio, o físico mesmo, né? O convívio virtual aumentou. Aliás, nós vamos falar disso. Vou dar spoiler. Ela adora dar spoiler dos nossos temas. Nós vamos falar de relacionamentos aqui nas nossas lives também. Mas é só isso que eu vou falar. Tá bom. O convívio foi perdido, as intervenções das atividades em grupo, as viagens de férias e, se for o caso, atividades extras. Sim, aí o que passou? Passou a ser convívio virtual. Aniversário virtual, reunião virtual. As pessoas se reinventam. Quantas pessoas eu já vi, tem aniversário na família, faz o bolo, vai todo mundo pra sacada, aí começam parabéns, todo mundo começa a cantar parabéns no prédio inteiro. Na Itália saiu um casal de avós que foi dar parabéns pra netinha, levaram um bolo, ficaram lá embaixo e cantaram parabéns. Então, as pessoas são criativas mesmo, né? Isso é bacana. Uhum. Mas para mim, assim, o ponto mais positivo até hoje da quarentena, para mim, Fernanda, foi ter o convívio com meu filho, foi o Doutoras Respondem. Hoje ele falou, eu perguntei para ele antes de começar a live, e ele falou aqui, ó. A gente até anotou. Ficar em casa com a família e comer pipoca, com a tia Dri, claro. E comer com a mamãe e ela ficar feliz. Tem a musiquinha, né? Come, come, come pra mamãe ficar feliz. E ele também falou que tá sentindo falta dos amigos da escola. Essa é uma coisa muito interessante, que as pessoas também... Ou brincar no play ou na piscina. Isso, porque você olha a piscina da sua janela, você vê, você lembra das coisas boas, dos dias quentes que tem tido, e você tem que ficar dentro da sua casa. Como é que você faz a criança entender isso tudo? Muito difícil. A telemedicina pode ser um ponto negativo ou positivo. Ela pode ser os dois. Positivo porque deu para ter uma certa continuidade de atendimento ou de triagem de alguns casos. Negativo porque da própria tecnologia não é possível fazer todas as análises de uma consulta. Aprendeu-se que existem limitações. Isso, mas considerando que existe a limitação do atendimento, é possível. Uhum. Então acaba sendo positivo. Olha só, ponto negativo. Falaram que é preso sem ver o mundo e o comércio sem venda. Isso é o que tá doendo mesmo, né? Porque imagina, um monte de gente com o seu estoque todo parado. Eu sempre falei que a gente tem que defender vidas e barrigas. Era essa frase que eu queria ter lembrado antes. Minha. Vidas e barrigas. Assim, na visão da administração e na visão da medicina, que eu não posso separar porque essa é a minha formação, eu não posso só pensar em medicina e também não posso só pensar em administração e negar a medicina. Tem que juntar os dois. Impossível. Impossível ser de um lado só. Pois é. E assim, eu tô curtindo essa situação assim. Eu nunca pude ficar muito na minha casa porque eu sou workaholic. Né? Eu varo noite trabalhando, varo noite lendo. Quem trabalha comigo sabe como é que eu sou. Mas eu brinco muito. Assim como eu brinco muito aqui com vocês, às vezes a gente tenta usar alguma expressão mais descontraída, porque às vezes a gente traz para cá temas que são pesados, né? Teve um comentário aqui no Instagram, sensacional o tema, parabéns, muito obrigada. E espero encontrarmos no final o nosso recomeço. É voltar à vida normal de forma diferente. Ressignificar. Essa também eu acho que é uma palavra boa. muito boa. Você
está sendo fênix, vai ressurgir das trevas e vai ressignificar a tua vida. Não pode ser Pokémon? Não, chega. Eu acho que ressignificar é a melhor coisa. A gente vai ter que se reinventar. Vocês já prestaram atenção que muitos dos negócios das pessoas, os médicos mesmo, muita gente está acostumada naquele jeitinho de trabalhar. Hoje a gente Porque o sistema também deixou assim, né? Vamos deixar claro que o sistema levou... mas assim, quando a gente está na nossa zona de conforto... tem que ter um chacoalhão para mudar. Esse chacoalhão é uma coisa muito forte. Zona de conforto é algo que não faz você mudar a sua vida. Você reclama, mas não sai agora daquilo. Claro, Né? Isso para mim também, eu acho que a quarentena veio para poder chacoalhar geral. Ponto negativo também falaram, ficar muito na cozinha. Isso eu já falei aqui. Outro, cobrar a lição e a criança pensar que está de férias. Então, esse é um problema, porque depende da criança, depende da idade, depende de uma série de fatores aí. Como é que você vai cobrar algum tipo de feedback de uma criança de 3, 4 anos de idade com atividades? Às vezes eu acho que eu vejo as minhas amigas, as mães, chega de final de semana, elas estão esgotadas, cansadas mesmo, porque eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes. Uma amiga que cuida de 2 crianças full time, sozinha, então não tem ajuda de ninguém para limpar, para lavar, para cozinhar, então ela tem 2 crianças pequenas, cheias de energia, numa casa que não tem quintal, então não tem piscina, não tem quintal, não tem essas coisas, tem um espaço de lazer, mas não é aquela coisa de enorme, né? Que nem nessas mansões aí. E o marido tem que trabalhar porque é da área da saúde. No final de semana, o marido volta. Aí o marido também quer curtir as crianças e sabe o desgaste que a mulher, que a esposa tá tendo. Porque isso é outro ponto positivo. Você sente pra ver. Outro ponto positivo. Os relacionamentos, né? Tem muita. Tem uma. Não é troca de Olha a piadinha! Troca de função? Não. Olha a piadinha que eu vi hoje. Foi engraçado até. Foi irônico, mas é interessante. Isso não foi combinado. Não, nunca, a gente não combina. A gente sabe o nosso tema, mas a gente fala aquilo que a gente sente. Aí a história foi assim. Eu terminei com a minha amante. Por nem quê? sabia. Não, isso eu recebi no zap. Eu terminei com a minha amante, mas por que você terminou com a sua amante? Porque agora eu conheci a minha mulher. Então, Né? Entendedores entenderão. Para bons entendedores entenderão mesmo. Porque relacionamentos não são fáceis. Não são. Tem um comentário aqui Deixa no eu ver. Instagram. Boa noite, meninas. No meu caso, minha área está parada, com previsão de volta para o final do ano, para o começo do outro. Virgem. Trabalho com eventos, mas graças a Deus tenho outros skills. Então assim, nesse momento a gente tem que se reinventar. Os eventos Mas estão teve uma lei parados. especial, uma medida provisória, se quiser depois falar comigo. Beijo de novo para você e para Rita Helena. Fala comigo que eu oriento com relação a essas questões de eventos e depois a gente pode até ver se você consegue vir e se você tá parado e quer... E seus outros skills eu sei que hoje não é o momento da gente pensar só em solidariedade, né? Mas se existir essa possibilidade sua, e se você quiser fazer parte junto com a gente dessa questão da solidariedade com relação aos idosos, mais a banda, super convidado. Super. Né? Aí outra aqui, ó. Eu estou trabalhando muito, muito mais. Isso é uma coisa que eu venho ouvindo bastante. E eu já trabalho de casa, online. Tenho atividade somente pela internet. Eu estava preparada, mas as minhas filhas ficam em casa o dia todo e não se vence. Não entendi, não se vence. Não deve se vencer porque pra comida, é muita pra coisa. limpeza.
Porque aumenta, né? Você vai ter outras coisas de negativo. Estando em casa, você tem uma conta de luz maior, uma conta de gás maior, Mas, supermercado. um ponto positivo, não gasta muito combustível. Ah, mas combustível diminuiu? Diminuiu. Quanto tempo faz que vocês não veem a gasolina R$ 3,50? Onde? Aqui, na esquina da minha casa. Nem Abasteceu vou lá. falar onde eu moro, que senão vai vir todo mundo. Eu vou querer hashtag compartilho. Mas faz muito tempo, a gasolina chegou a quase R$ 5. E essa é a única coisa que eu achei super positivo. Falando aqui, não há muitos pontos positivos. Olha, A gente tem que mudar isso. Se a gente entrar nessa, é muito pesado. Então, é por isso que a gente trouxe esse comparativo, para que a gente tente forçar a buscar o positivo. Vou falar uma coisa. Você acha que a gente não tem ponto negativo também? Tem. A conta tá vindo. Se ela não vem pela porta, ela vem no e-mail ou vem no DDA do aplicativo. Toca o seu telefone assim, tá escrito fraude. Aí você já dá um não. Bloqueia. É cobrança, né? Cobrança e não vai. Tá, olha só. Quero falar uma outra coisa. Também não é propaganda, mas é uma coisa que fez muito bem para mim e para minhas irmãs. O nosso pai, quando a gente era adolescente, indicou um livro pra gente ler. 2 livros, na realidade. Poliana Menina e Poliana Moça. E ela fazia o jogo do contente. Que eu acho que, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem de live, mas essa eu acho que é a mensagem da nossa live do dia. O jogo do contente. Você lembra o que era? Diga. O jogo do contente é quando você sempre vai achar algo positivo dentro do negativo. Um exemplo que vocês vão entender que é super fácil. É negativo, super o exemplo, mas tem aquele acidente de carro, 5 pessoas dentro do carro, ninguém estava bebendo, não sei o que, de repente estoura o pneu, perda total no carro, ninguém morreu. Então, olha só o ponto positivo do negócio. Eram 5 pessoas, deu perda total no carro. Todo mundo vai pensar, nossa, perdi o carro, mas 5 pessoas viveram. Então, é isso que eu quero que fique hoje no coração de vocês. Sempre enxergar o positivo dentro do negativo. É difícil. Quando a gente isso de se policiar, viu? Eu acho que assim, se puder fazer isso dentro de casa, por exemplo, se você olhar que o seu familiar tá reclamando, porque nessa hora tu não fica mais reclamando, aí você vai lá e dá uma cutucada. Fala o ponto positivo aí. O que você acha? Mas disso, o que você acha positivo? Feijão queimado de novo. Aí fala, ainda bem que tem pelo menos uma parte que não tá. Né? Ou, ainda bem que agora sobrou arroz. O arroz não queimou. O arroz não queimou. E isso é difícil. E eu vou contar para vocês. Eu vivi uma fase da minha vida muito complexa, né? E onde eu tive mesmo que aprender a ver o positivo, a ser positiva. E o que é mais legal do ser positivo é que as pessoas, elas gostam de estar junto com quem é positivo. Uhum. Né? Imagina aquela pessoa, melhor às vezes você nem falar oi, você fala oi. Não é oi, uma tudo coisa, bem. A distância do coronavírus é de 1 metro, a de pessoa chata é de 20. Pois é. Então, assim, não é oi, tudo bem, porque às vezes você não quer saber se tá tudo bem, porque você sabe que aquela pessoa vai falar assim, olha, bem, não tá não, tive uma dor nas costas ontem, tô protestada na Serasa, furou o pneu do meu carro, e aí vai. Então, se você não quer saber, melhor perguntar. Chora, desgraça. Né? E aí outra coisa positiva, mais reunião e gastronomia, e também ligar para as pessoas ao invés de WhatsApp. Gente, tem ligação, não passa coronavírus se ligar, né? A gente costuma falar aqui, né, que a agenda da gente agora não é medida mais como vou para a escola, vou levar meu filho, vou voltar, ou eu tenho uma reunião de trabalho, eu tenho uma audiência, eu tenho um atendimento, ou tenho... Não, agora os nossos compromissos nossos compromissos são live no YouTube com a Adriana.
live, não sei o que, reunião online pelo Zoom. Ontem foi cheio aqui. Foi! Né? A gente fez várias lives e fora os projetos, né? Esse é um ponto positivo para mim. Eu consegui dar andamento a muitas coisas que eu tinha de trabalho para escrever. Sabe aquela coisa que você fala, tá engavetado, daqui a pouco eu faço. E coloca sempre prioridade, né, na frente, e aquilo que era prioritário antes, cadê? Aqui, ó. Ele adoraria, né? Adoraria. Tá, então chama a gente aqui no privado depois, que a gente te traz para os nossos projetos, é mais porque você tem esse know-how, só que pensa. Eu sei que hoje você já não está ganhando, e esses projetos que a gente está fazendo no Doutoras Respondem, hoje eles são de solidariedade com os idosos. Para a gente também ter o suporte entre nós nesse momento de pandemia. Sim, porque fazer o bem sem olhar a quem faz mais bem para a gente do que faz para quem você está fazendo bem. Olha, não há muitos pontos, mas há pontos positivos. Então, fixando o pensar no ponto positivo, diminui a força do negativo. Não é fácil não, viu? A gente tem que se policiar, eu tenho que me policiar também. Hoje tá gostoso aqui, tem bastante interação. Então, falaram aqui, a leitura, o prazer em ficar com a casa arrumada, o convívio com as filhas. Hoje eu fiz exercício com aplicativos. Olha que maluco isso! Exercício com aula online. Yoga, né? Boa! Não há muitos positivos, né? Já melhorou, porque antes ele falou que não tinha ponto nenhum positivo. Já está começando a melhorar aí, não há muitos pontos, mas alguma coisa deve ter e a gente vai ajudar você a encontrar, você vai ver. Foi comentado também que agora o WhatsApp dá para compartilhar mensagem só com uma pessoa. Isso é um ponto negativo. Às vezes a mãe falou que ela consegue com 5 ainda. Às vezes eu consigo também compartilhar mensagem. Se você quer mandar mensagem para 5 pessoas, às vezes ele faz um grupo de transmissão. Aí é uma pessoa só. Muita gente está falando de ler. Começou a ler coisas que estavam também assim na lista, né? E aquele projeto de leitura, olha, eu tenho esse livro, agora soltou. Pois é uma coisa interessante. É melhor tentar mesmo mudar um pouco a vibe. Se você começa a ficar só na negatividade. O mais legal foi ver a minha vizinha no final de semana, estava assistindo uma live, acho que era Alexandre Pires. Tá acabando a nossa live. 20 segundos aqui, ó. Ponto positivo é olhar para si, um autoconhecer, e aí você consegue ter mais compreensão dos sentimentos e reações. Joia, muito bom. A gente tem 15 segundos! Muito obrigada por vir até aqui, por ficar com a gente nessa live de positivo e negativo. E aí, vocês tiveram ainda 2 Fernandas o tempo todo, full time. E até amanhã. Até Tudo amanhã. De bom. Curtam, Doutoras Respondem, compartilhem. No Telegram tem o tema. Isso aí, a gente ainda tá aqui um pouquinho no Face. Foi bacanérrima essa live muito de hoje. Bom. Adorei. Tinha muita coisa pra falar. Esse é um ponto positivo, né? Mas sempre tem coisa pra falar. Ela é poliana sempre. Ela aprendeu a lição do livro, gente. Então, o que fica de mensagem para a nossa live de hoje? Buscar sempre o positivo no negativo. E a outra coisa que eu quero deixar de mensagem... transformação. Ressignificar, isso aí. Transformar, ressignificar. E a terceira coisa, Pri, é fazer o bem sem olhar a quem, porque quem ganha é você. Sempre isso, faz bem demais fazer o bem. E muito obrigada. Amanhã temos outro tema que eu não vou contar. A gente vai entrar para a sessão de brainstorming, porque a gente faz isso é um ponto positivo, e vamos trazer muito mais coisa legal que está surgindo nesse momento. Tragam pra gente, né? Os assuntos que vocês querem conversar, que vocês querem debater, porque da mesma forma que vocês estão aí, nós estamos aqui. E a gente quer ajudar com a nossa experiência
né, da medicina, do direito, da administração, a você que pode ter dificuldade. Então, por exemplo, os médicos, os profissionais de saúde que têm dificuldade, a gente vai ajudar como se preservar, como fazer as coisas, como não fazer, o que não pode faltar, e a gente está aqui para isso. Sim, doutoras respondem, anota aí o número do telefone 95639-5639. 011. Mas se não conseguir falar com doutoras respondem pelo celular, Manda um e-mail. e-mail no doutorasrespondem@gmail.com. Também tem o direct das redes sociais e participem dos nossos grupos de debate aqui